Vamos lá. Vai. Feliz sábado a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Logo Vem, onde o único objetivo nosso é lembrar você da volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, pessoal, como é que foi a semana de vocês? Tudo certo? E aí, Alex, como é que foi a semana? Tudo certo. Família, todo mundo tá bem, faculdade tá tranquilo, tudo nas mãos de Deus, né? Então só tenho a agradecer. E você, Guizão? Como que tá a semana? Graças a Deus, minha semana também foi boa, família bem também. E aí, Léo, como é que foi a tua? Semana foi boa também, foi tranquila. Agradecer que eu tô com saúde, agradecer pelo dia descansado, só agradecer. E aí, Eduardo, como é que foi essa semana? Semana foi um pouco puxada, sinceramente, semana de prova nossa lá do nosso curso, mas graças a Deus eu senti que o Senhor me abençoou. Inclusive é legal contar, eu perdi algumas provas com relação por questão do sábado, mas Deus me abençoou, eu pude fazer elas antes e eu me fui muito bem nas provas porque Deus me ajudou a estudar e Deus é sempre bom. Quero agradecer com relação a isso. Amém. De fora isso, família tá bem, todo mundo muito bem. E tem uma coisa nessa semana que me deixou muito alegre, que é com relação a você que está nos assistindo. Eu fico muito feliz e agradeço demais de coração a todos vocês que estão nos assistindo, que se inscreveram no canal, que compartilharam o nosso estudo. De coração, o nosso único projeto aqui era lembrar as pessoas da volta de Jesus. Nós temos certeza que Jesus está voltando breve e nós temos esperança de poder levar essa mensagem de amor, de paz e de salvação, que é o tema de hoje, para cada pessoa ao nosso redor, perdão. Mas pensando nisso, Léo, e aí, como é que foi essa semana? Tem alguma atualidade pra gente? Tenho sim. Bem, é óbvio que o mundo tem passado por crises, certo? Temos, por exemplo, notícias de que Israel e Irã têm passado por conflitos cada vez pior, certo? Pensando nisso, me fez lembrar de Mateus 24:6, no qual os discípulos perguntaram para Jesus quais sinais iriam preceder sua volta. Nesse versículo, ele também compara com dores de parto. Por que dores de parto? Porque as dores de parto elas precedem a vinda do bebê. Isso é apenas um sinal da volta de Jesus. E aí, Guizão, o que tem de reflexão? A reflexão hoje ela está em Romanos 6:23. Diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a reflexão fala assim, ó, a salvação não é algo que conquistamos por mérito ou boas ações. Ela é um presente oferecido por amor, fruto da graça divina. Mesmo sendo pecadores, Deus decidiu nos resgatar, enviando seu Filho para morrer em nosso lugar. Isso revela não apenas o quanto somos amados, mas também quanto Deus deseja ter um relacionamento eterno conosco. Tudo o que ele pede é que aceitamos esse presente com fé sincera e permitamos que ele transforme nossa vida diariamente. A salvação é o início de uma nova caminhada com Cristo, que culminará com a vida eterna. Então, com base nisso, eu quero pedir para o Alec orar para a gente começar o estudo de hoje. Perfeito. Vamos orar? Santo Eterno Deus do céu, estamos aqui todos reunidos para mais um estudo, Pai. E queríamos pedir humildemente para a sua bênção nesse estudo, que dê tudo certo, que nossa palavra consiga chegar a mais pessoas que querem ouvir mais de Jesus e que você volte logo, Pai, que todos nós estamos esperando ansiosamente e que dê tudo certo. Só temos a agradecer a você, Pai, temos a agradecer por essa semana que deu tudo certo e amém. 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 Bom, muito obrigado, pessoal. Vamos lá então para o estudo de hoje. No último estudo, nós falamos da volta iminente de Jesus. Inclusive, agradeço novamente porque eu sei que o alcance foi maior do que nós imaginávamos. E isso é uma bênção. E lembre-se do título, A Volta Iminente, que é também o bordão, entre aspas, do nosso canal. Porque a volta de Jesus ela é nítida, a volta de Jesus ela é breve e a volta de Jesus ela vai ser uma bênção, uma salvação para muitos, mas uma perdição para muitos outros que não estão atentos aos sinais e nem atentos à verdade salvadora de Cristo. Mas pensando nisso, tendo começado com esse tema da volta de Jesus, eu acredito também que seja muito importante a gente lembrar por que Jesus volta. Nós falamos no último estudo que a volta de Jesus, para alguns, vai ser um desespero, como ele virá como um ladrão, como o Alex falou, e alguns se perderão, vai ser um motivo de morte. Mas alguns de fora, algumas pessoas que não têm o conhecimento bíblico, mas isso não é um problema, irmão. Só estou querendo dizer aqui porque
Algumas pessoas podem ouvir aquilo e pensar assim, nossa, se essa volta de Jesus vai trazer a morte para alguns, vai trazer a perdição para alguns, será que é uma coisa boa? Ou será que Jesus tinha uma intenção boa? E aí foi aí que nós chegamos à conclusão de que o estudo de hoje deveria ser sobre salvação. A gente vai estudar agora por que Jesus voltará, o que Jesus fez e o porquê ele fez. Bom? Para começarmos, eu quero pedir para o Léo ler, por gentileza, João 3,16. É um versículo muito famoso, com certeza você, meu irmão, que está me ouvindo, você pode até recitá-lo de cabeça. Mas mesmo assim é legal a gente abrir a Bíblia, pedir licença a Deus, como nós fizemos orando, para poder abrir a Bíblia e ouvir a palavra de Cristo, tá bom? Por favor, Léo, João 3,16. E, cara, sempre lembrando, pessoal, vocês mesmos que estão ouvindo, a gente sabe que na tela vai aparecer o versículo para você poder acompanhar, mas se você tiver oportunidade, se você tiver vontade, pegue uma Bíblia, folheie ela, porque é um livro sagrado, é um livro divino, e é uma bênção gigante você poder folheá-la em suas mãos, tá bom? Pode ir, Léo, por favor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perfeito. Nesse versículo nós podemos notar algumas coisas. Quando Jesus vem, ele não vem por um motivo de destruição. Jesus não veio para punir, como algumas pessoas até podem pensar. Muito pelo contrário. Quando Deus o Pai, o Deus absoluto, encaminhou seu Filho, não foi para a ordem de destruição. Por que ele daria seu Filho à morte para causar coisas ruins? Então ele encaminha por amor. E que amor é esse? Você, meu amigo ou minha amiga que está ouvindo, e você tem um filho, você tem um familiar tão próximo, será que você teria força de Deus o Pai de entregar o seu filho pela vida de outros, e outros que o rejeitaram, que o maltrataram e o mataram? Então, assim, a gente vê que esse amor, ele não é pouco, não é pequeno. Ele é absoluto, absurdo, eterno, infinito. Então, esse primeiro versículo, a primeira coisa que ele faz é mostrar que Deus ama o mundo. Deus amou o mundo de tanta força que ele deu o seu filho, o único. O unigênito significa o único filho. Então, Jesus veio aqui para que as pessoas se perdessem ou para que as pessoas se salvassem? Isso se responde na segunda parte do versículo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, nós perdemos a vida eterna no Éden. Quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, nós perdemos a vida eterna. E a gente sabe que o estado do pecado é a morte. E isso nos afastou de Deus, para a morte, nós iremos morrer. Mas Deus o Pai enviou o seu Filho para que nós não morrêssemos, para que nós tivéssemos a vida eterna. Mas para ter a vida eterna, nós temos que crer nele. Então você, meu amigo, que não acredita talvez na história de Jesus, não acredita que Jesus é Deus, estude com a gente. Com certeza teremos mais e mais vídeos aqui no canal, pretendendo colocar alguns vídeos provando a divindade de Deus. E é isso que você vê mesmo, provando. Porque a Bíblia é um livro divino e ela assim o pode fazer. Tá bom? Mas vamos continuar então. Algum comentário com relação a esse versículo, pessoal? Então vamos continuar. Tranquilo. Alguém lê para mim aqui, por favor, Lucas 19:10. Pode ser você mesmo, Alex. Posso ler. É 9:10. Isso, Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Perfeito. Então, é o que eu falei, o Filho do Homem é Jesus. Para você que não conhece tanto assim do dialeto bíblico, o Filho do Homem é Jesus. É um dos títulos dele. Então, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, não confirmar a sua perdição ou vir aqui puni-lo. Muito pelo contrário. Então, se você se ofende com a história de Jesus, você está sendo tolo, meu amigo. Porque a única coisa que ele fez foi vir salvar. E não forçou ninguém a aceitá-lo. Ele veio, propagou a sua verdade divina e morreu por nós. Inclusive, morreu por poucas pessoas, porque nem todos serão salvos. E assim ele fez por amor. Ninguém fez por maldade. Então, lembremos do estudo passado, lembrando do estudo de hoje, que é salvação. Ele faz tudo isso por salvação. Para coisas boas, não para coisas ruins. Um comentário, pessoal? Quando a gente fala assim, salvação, né? A primeira pergunta é: o que é a salvação? A salvação, ela é a libertação do pecado e das consequências dele, né? E a salvação, para mim, ela tem 3 pilares, que é o pilar da justificação, o pilar da santificação e o da glorificação, né? O que seria o da justificação? Ela seria o ato de Deus nos declarar justo perante ele, né? O da santificação, ela seria o processo de crescimento diário com Cristo.
E o da glorificação, ela seria a transformação final na segunda vinda dele. Né? Então, para mim, esses são os 3 pilares da salvação. Ótimo, muito bom. Muito obrigado, Gui. Mas vamos lá. Uma pergunta que pode ficar, eu agradeço que o Gui explicou uma coisa muito importante com a nossa salvação, os 3 pilares de como ela funciona. Isso é muito legal que você guarde também no seu coração, viu, meu irmão? Mas outra pergunta que pode surgir, além de como ela funciona, que o Gui já respondeu, tudo bem, salvação. A salvação ela demanda um salvador. A salvação não vem de graça. Se você está numa casa pegando fogo, o corpo de bombeiros é sua salvação. Mas de fato existe um bombeiro ali, uma pessoa física, que entra e tira você daquele perigo. Uma situação com um policial, a mesma coisa. O corpo de polícia é quem trabalha com isso. Existe uma pessoa que é um salvador, uma pessoa que é um policial que vai te ajudar. E a salvação é assim também. A salvação é um poder, a salvação é essas coisas que o Gui disse. Mas ela também é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Para que você, meu amigo, que conhece a Bíblia e até entende da divindade da Bíblia, mas não consegue aceitar Jesus, agora eu quero te mostrar que a Bíblia sem Jesus não é nada. Vamos lá? E é como ele disse, certo? A salvação ela é uma libertação do pecado. O único que pode libertar do pecado é aquele em quem não há pecado. Logo, Jesus. Exato, muito obrigado. Você consegue ler para a gente, Gui? Vamos ler 1 Timóteo 1,15. No estudo de agora, nós iremos ver quem é o Salvador, por que de ser ele, como funciona essa pessoa que pode carregar a salvação, como o Leo disse. 1 Timóteo 1,15. Isso, por gentileza. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Perfeito. É um versículo muito bonito e conta muitas coisas, mas não vamos se atentar em tudo. Mas quem veio salvar? Cristo Jesus. O nome e o sobrenome dele. Então, o Salvador somente é Cristo Jesus. O único, né? O único, exatamente, Alex. Vamos lá, vamos ler mais algumas características. Alguém consegue ler para mim Mateus 1,21, por gentileza? Mateus 1,21? Isso, Mateus 1,21. E pessoal, é importante a gente estar com Bíblias físicas aqui hoje, porque enquanto meus colegas e eu vamos folheando a Bíblia, você também pode ir. Então você pode estar aqui com a gente, se sentindo junto nesse grupo e folheando a Bíblia, procurando a verdade e a lendo. Então, já achou, Léo? Uhum. Acompanhe conosco, meu irmão, por favor, Léo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que Jesus? Jesus, ele é o Salvador, é ele que salvará o povo. Mas salvará do que, meu irmão? Do que? Dos pecados. Então você também, que tem uma crença que traz Jesus como um ser de amor e Deus, mas não aceita a questão do pecado, a questão dos mandamentos, isso é sem sentido. O Léo acabou de ler que Jesus veio para salvar do pecado. Então, se não tivesse pecado, Jesus nem deveria ter vindo. Ele veio para livrar você do pecado. Então, o pecado é uma coisa existente. Não fique somente com o Jesus amor e esqueça da lei, porque a lei foi o que fez Jesus morrer na cruz. Na verdade, a transgressão da lei, né? A transgressão nossa que matou Jesus. Então lembre-se disso. Alguém consegue ler para mim Atos 4,12, por gentileza? Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Perfeito. Meu irmão, então, que agora que não é de uma denominação cristã, ou que mesmo na sua denominação não entende a salvação. A salvação ela vem somente por Jesus. Não tem outro. É literalmente o que o Alex deu. Não há outro. Às vezes nós temos esse costume pecador de querer transgredir a Bíblia, ou de querer saber mais que a Bíblia. Não, mas está escrito na Bíblia, mas não, eu acredito que seja assim. Eu acredito que foi assim que funcionou, que tal coisa mudou. Não. Você tem que seguir de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia não há outra salvação. Então, o que acontece comigo que não acredita em Jesus? O que acontece comigo que ama a Deus, mas não creio no seu Filho Jesus? Não há outro Salvador.
Você negar Jesus é você negar a salvação que ele promete. E vamos ler o último então, por favor? Será que você vai para mim, por favor, 2 Coríntios 5, 21? Você passa para mim que eu vou ler esse. Muito obrigado. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus, ele não era pecador, mas ele se fez no pecado. Ele adveio no pecado. Ele nasceu no meio do pecado para que nós pudéssemos sermos feitos de justiça. Ele não era feito de pecado, ele era feito de justiça, e nós feitos de pecado. Mas ele veio, viveu nesse mundo pecador, viveu numa carne pecaminosa. Claro, Jesus não tinha pecado nem na carne dele, mas ele era humano, como nós somos. E ele veio para que nós fôssemos feitos na justiça. Então eu vou repetir. Jesus está voltando, muita gente vai morrer, mas não é culpa dele. O que ele pagou foi salvação. O que ele veio trazer foi salvação. O que ele ofereceu foi salvação. Então cada um que não for salvo é por escolha própria. E também é por perdição própria. Se você está preso numa cela e alguém te oferece a chave e você não pega, você continua preso. Se você está caindo de um precipício, alguém te estende a mão e você não pega a mão, você continua caindo. Então, isso não é culpa do Salvador, né? É culpa nossa. Tendo em vista, alguém quer comentar alguma coisa nesses versículos? Que essa parte que você disse foi muito interessante, que ele não mediou quem ele iria salvar. Ele veio, vai voltar para salvar a todos. Ele é a maior salvação. Então, não é somente os salvos que irão ser, tipo, que vão ver. Até os que são pecadores vão ver que ele é o Salvador. Só que Sim. não vão com ele. Aí, Todos reconhecerão que ele é o todos Salvador. reconhecerão, exatamente. Todos verão que ele é o único Salvador. Mas, infelizmente, por teimosia e ignorância própria, alguns não vão. Vamos lá, vamos continuar. Tendo em vista que Jesus é Salvador, nós podemos pensar em alguma outra coisa. Por exemplo, nós falamos várias vezes que Jesus veio em carne. Existem dois problemas nessa frase. Não na frase, mas nas interpretações erradas delas. Existem pessoas que interpretam que Jesus veio em carne, mas ele não sofria tentação. Então ele veio em carne, mas com uma natureza... de fato, ele tinha uma natureza divina. Mas ele não tinha tentação, porque ele era Deus. Que é uma conclusão errada. E existem outras pessoas que dizem que ele veio em carne, teve tentação e teve até talvez um pecado. Que também é uma conclusão errada. Vamos ler um versículo que vai explicar isso pra gente. O próximo versículo, então, está em Hebreus 4,15, que vai explicar pra gente essa questão. Alex, você lê pra gente, por gentileza? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Perfeito. Então esse versículo responde as duas coisas. Ô louco, Jesus foi tentado? Sim. Jesus ele vem em carne, com a essência divina, mas sem poder divino. Tanto que Jesus ora ao Pai. Claro que ele tinha poder em algumas instâncias, mas ele não usava. Ele passou pela dor e pela tentação como ser humano. Sabe por que ele fez isso? Para lembrar você de que é possível passar por todo esse mundo horrível e ainda assim ser imaculado, ser sem pecado. Ele mostrou isso sem poder divino, mas apenas com um caráter divino. E, então Deus foi tentado por tudo. Tudo que você pensa, meu amigo, meu irmão, talvez você seja jovem, talvez seja um pouco mais velho, mas você já pensou em todas as tentações da sua vida. Jesus passou por todas essas tentações, mas ele não caiu em nenhuma. Então ele foi tentado como todos nós, mas não cometeu pecado algum. Veja comigo se isso não é Deus. Claro que Jesus era Deus. Isso é uma coisa nítida a todos. Você quer comentar aqui alguma coisinha? Quando a gente fala em salvação, né, muita gente fala assim, mas quando que é o tempo da salvação? O tempo da salvação é agora, né? Em 2 Coríntios 6:2, está escrito assim, ó, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, o tempo da salvação é agora já, né, Du? E quem que está aqui para ajudar a gente na salvação? O Espírito Santo. A gente não está sozinho, o Espírito Santo ajuda a gente a fazer as coisas certas, né? A Ellen White fala
Na parábola de Jesus, página 439, ela fala que sem a atuação do Espírito Santo, todo esforço humano é inútil. Então, a gente tem essa força conosco, né? Pra gente se fortalecer cada dia mais nisso. Perfeito, muito, muito bom. E o que o Gui falou é verdade. E é o que eu estou falando para vocês, o nosso objetivo é lembrar da volta de Jesus. Então, qual que é o tempo, meu irmão? Se você está ouvindo esse vídeo, está ouvindo essa mensagem, não deixe para depois. Não dá tempo. É o que o Gui falou. O tempo é agora. O próprio Deus falou na Bíblia. O tempo é agora. Você não sabe como é o dia de amanhã. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. E você não sabe quando ele está voltando. Nenhum de nós sabemos. Mas o tempo é agora. Não deixe para depois. Não Às arrisque. vezes aquela vozinha que tá te incomodando dentro, né, é o Espírito Santo que tá ali para te ajudar, né? Exato. Que foi outra coisa que o Gui disse também, é a questão do Espírito Santo. Não temos força para fazer isso sem Jesus. E o Espírito Santo está aqui. Foi um presente deixado por Deus e também é Deus. E ele está aqui com a gente, nos ajudando, nos protegendo, nos guiando. Então você consegue, meu irmão. Você consegue porque você pode orar a Deus e receber as bênçãos dele. Receber a força dele, igual o Gui disse. A força do Espírito Santo é gigantesca. E ela pode nos ajudar a escolher a salvação agora. E como o Alex falou, é uma escolha. A salvação é uma escolha. Deus deu a salvação para todo mundo. Ela é gratuita. Deus pagou caro, mas para nós ela é gratuita. E ela é uma escolha. Então escolha a salvação agora. Viva para Cristo agora. Acompanhe-nos aqui que nós iremos trazer muitos temas, muitas maneiras de chegar aos céus. Maneiras de se obedecer o que Deus queria. Maneiras de se obedecer a Bíblia e de se entender os versículos. Então, venha conosco, tá bom? Obrigado pelo comentário aqui, foi muito importante. Vamos lá então. A gente viu que o pecado ele é uma coisa muito séria e que ele é uma dívida. Ele é uma coisa que nos afasta de Deus. Mas o pecado, ele, como até mesmo o Arauto diz, pecado ele não, como é que fala mesmo? Pecado não se explica, pecado se paga. Então, o pecado tinha que ser pago, não tinha o que fazer. Isso era inevitável no universo. O salário do pecado era a morte, essa morte tinha que ser paga. Então, como ela foi paga? É o que vamos ler aqui agora. Vamos ler Isaías 53, de 3 a 6. Isaías 53, de 3 a 6. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Perfeito. Vocês viram como Jesus foi sofredor? Ele foi um homem de dores, um homem rejeitado, um homem humilhado, um homem negado. Tudo isso, às vezes, irmãozinho, você está pensando, passando alguma coisa e você sofre aquilo e fala, a minha dor justifica o meu pecado. Mas não. Olha o que Jesus passou. Olha todos esses adjetivos, essa questão que o Léo trouxe, essas palavras que o Léo usou para descrever o que Jesus passou. Então, olha isso. Você não deve querer justificar seu pecado por meio da dor. Jesus passou pela pior dor do universo e não era pecador. Mas como ele pagou então? Ele pegou todo o pecado, todo o sofrimento, toda a dor, tudo que tem de mal no universo, colocou em si, ele absorveu aquilo e pagou com a sua vida divina. Então foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi morto pelas nossas transgressões. Então é assim que ele paga. Eu queria que o Gui lesse, por gentileza, como Jesus segurou essa salvação para a gente, por favor. 1 Coríntios 15, de 20 a 22. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Perfeito.
Então, assim, a morte entrou por um homem, pelo ser humano, por meio de Adão e Eva. E quando isso acontece em Gênesis, Deus promete pagar essa morte. E ele vem e o paga por meio de Jesus. Então, como que ele assegura a salvação? Morrendo. A pior coisa que existe no universo. Ele morre por nós. E ele morre de verdade. E ele fica com essas marcas pela toda a eternidade. Jesus pagou de maneira eterna a sua vida, meu irmão que está me ouvindo. Você pode até talvez não conhecê-lo, não acreditar nele, mas ele pagou a sua vida. Sua vida eterna. O seu pecado, o seu arrependimento, sua angústia, tudo foi transgressado, foi transpassado para Jesus e ele sofreu com aquilo e pagou por você. Então, que Deus é esse? Não pense que Jesus é um Deus de ódio, um Deus de... Ele é um Deus de justiça. Mas justiça é bom e ele fez tudo com amor. Então, olha que bonito. Outra coisa também que eu queria falar, existem alguns irmãos nossos de outras denominações, e eu peço licença com muito respeito para falar isso, que talvez acreditem na evolução, acreditem na questão evolucionista e ainda assim querem ser cristãos. Mas o que acabou de ler, que tem um vínculo direto entre Adão e Jesus. Se Adão não existe, é uma figura mitológica, é uma lenda, uma história da Bíblia, Jesus não teria que ter vindo. E sem Jesus não existe nada. Então, você que pensa assim, que se deixa levar pela influência científica, a ciência é completamente divina, completamente de Deus. Mas às vezes ela é, e Deus não é. Deus não é. Se você deixa influenciar por professores, por pessoas que falam de questões evolucionistas, de coisas que não são verdade, não caia nisso. A palavra de Deus disse, e é verdade. E a Bíblia é literal com relação à questão de Gênesis. Então não caia nessa besteira. Acabamos de ler que sem Adão não precisaria de Jesus. A morte entrou por Adão. Então você pegou, não pegou? Você conhece a dor do pecado, a morte, o sofrimento? É por causa de Adão. Então, como é que pode ser uma mentira se é só uma historinha? Não é. Então, é uma relação direta entre Adão e Jesus. Não se esqueça disso, irmão. Se alguém quiser colocar bobeira na sua cabeça, teorias, porque a evolução é uma teoria, não é um fato. A gente pode entrar nesse fato um dia, quem sabe, se você quiser, a gente fazer um estudo sobre as evidências do criacionismo, as evidências de Deus, as evidências de Jesus. A gente pretende fazer todo esse tipo de vídeo. Então, acalme-se. E quem sabe, se esse vídeo você já estiver assistindo um pouco mais pra frente, talvez já tenha até no canal. Dá uma olhadinha aí, tá bom? Mas muito obrigado, pessoal. Vamos continuar então, caminhando pro final. Mas a gente acabou de estudar um pouco sobre o pecado e o pecado ele tinha consequências. Vamos ler um pouquinho como é que funciona então as consequências do pecado. Vamos ler então rápido para a gente poder ler de uma vez. Eu vou passar um para cada. O Gui pega Isaías 59:2, o Léo pega Romanos 5:12 e 6:23. Eu consegui pegar os dois. E o Alex vai pegar Romanos 8:22. 59:2. Isso. 5:2? 5:12. 5:12. E 6:23. São dois. E o Alex, Romanos 8:22. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. Diz um ler o primeiro pra gente, por favor. Sim. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouçam. Perfeito. Léo? Portanto, como por um homem entrou o pecado ao mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Alex? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Perfeito. Vamos por partes então. Vamos dividir um pouco. Primeiramente, a gente vê que o Léo disse. Vamos fazer uma conta? Às vezes uma pessoa que não acredita em Jesus fala assim, esse Deus cristão aí ele não faz sentido. Ele é violento. Se você não crê nele, você morre. Talvez essa dúvida tenha até passado no seu coração, meu amigo, que é cristão. Vejamos comigo hoje, então, o que o Léo disse. A Bíblia explica tudo, gente. Então, assim, não é que Deus mata você. O Gui leu. A primeira consequência do pecado, a primeira de todas, o pecado afasta de Deus.
Em Gênesis nós vemos assim: Deus forma o ser humano do barro, assopra o sopro de vida nas suas narinas e cria a alma vivente. O sopro de vida vem de Deus. Então é tudo uma ordem. Primeiramente o pecado separa de Deus. E aí a gente lê o que o Léo falou. O pecado, o salário do pecado é a morte. E a morte entrou no mundo, ela entrou no mundo pelo pecado e do pecado passou a todos, porque todos somos pecadores. Então vamos fazer uma ordem. A vida é Deus. Então a separação de Deus é a morte. A morte entrou por meio do pecado de Adão e se espalhou para todas as pessoas. E depois foi o que o Alex deu. Que todo mundo está carecendo desse pecado e da morte. Então todos nós estamos morrendo. Morrendo, caminhando para a morte. Esse mundo, meu amigo, te leva à morte, te leva à desgraça. Não caia nisso. Então é isso que o pecado faz. Então é o que eu falei. Jesus veio para cá para cumprir, para te julgar, para te atrapalhar, para te prejudicar? Ou ele veio para te salvar? Ele veio para te salvar. Porque se fosse para te prejudicar, o pecado já teria feito isso, já te mataria. Mas não, ele veio salvar. Então o pecado separa de Deus. Deus é vida, o pecado faz assim. Então você morre porque você saiu de perto de Cristo, não porque Cristo te matou. Não é assim que funciona. Nós devemos entender a palavra de Cristo. Algum comentário, pessoal? Alguma coisa? Bem, é uma questão de lógica também, certo? Como aqui diz, o preço, o salário do pecado é a morte. E por causa do pecado entrou nesse mundo por causa de um homem, foi designado todos os homens. A morte eterna. Por ser a morte eterna, a única coisa que pode pagar a morte eterna é algo eterno, certo? Por isso, Jesus, ele diminuiu sua glória sendo o Deus revelado e morreu, pagando um preço eterno e ressuscitando, nos mostrando que nele nós temos salvação. Amém. Muito obrigado. Caminhando para o final, você entendeu, meu amigo, como é que funciona o pecado, como funciona a morte, e Deus veio para impedir isso, e não para cumprir. Ele veio te impedir, te salvar. Isso é amor do mais puro. Então você não pode odiar a Deus, porque Ele ama de uma maneira absurda. Tá bom? Finalizando essa conclusão, eu queria ver o e agora. O que nós devemos fazer agora? Então, para finalizar, eu queria deixar um e agora. Como assim e agora? O que nós agora, depois de ouvir uma mensagem tão boa, tão bonita, o que nós devemos fazer? Eu vou começar lendo um versículo e depois eu quero deixar para vocês, meus amigos, a tarefa não, mas se você tem o desejo de saber o que fazer agora, porque é isso que importa, o que fazer agora para seguir a Jesus, o que fazer agora para conquistar a salvação. Eu vou citar uma lista aqui agora e eu deixo para você pegar a sua Bíblia em casa, levante do sofá, vá atrás da sua Bíblia, abra ela e leia, para que você também tenha um momento com Jesus, para que você abra o seu coração a Ele e também possa procurar você e Ele. Jeremias, se eu não me engano, 29:13, diz assim: aquele que me procura de todo o coração me acha. Então, para você procurá-lo, eu vou deixar agora como se fosse uma tarefinha, uma lição para vocês, com a lista dos versículos, e eu peço que você vá, procure, sente, leia, estude e comprometa-se a fazer isso. Vou ler o primeiro para aquecer vocês. A primeira coisa que nós devemos fazer é crer em Jesus, a partir de agora, porque Ele é o Salvador. Só tem uma maneira de ser salvo, tem uma maneira de ir para o céu, aceitando a salvação, e a salvação é Ele. Então a primeira coisa e a mais importante, crer em Jesus. Vamos lá, eu vou ler Atos 16, 30 e 31. Vamos lá. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos, tu e a tua casa. Então, olha que sim, vamos resumir a Bíblia inteira. O que eu faço para ser salvo? Crê em Jesus, você e sua casa, vocês serão salvos. Então é muito bonito, pessoal. Fico muito feliz de poder passar essa mensagem para vocês. E o que mais nós podemos fazer? Crer em Jesus, nós podemos, em Atos 3:19, arrepender, porque não adianta crer em Jesus se não ter arrependimento. Nós podemos ver em Atos 4:12, aceitá-lo como um salvador pessoal, porque é o que nós falamos, crer significa aceitá-lo, aceitar a sua salvação, aceitar a chavinha para sair da prisão do pecado. E Apocalipse 3:20, nós podemos abrir-lhe a porta do coração, o que é muito importante para ele entrar, mudar a nossa vida, mudar a sua vida, mudar suas dores, o seu pecado e te trazer ao caminho da salvação, te fazer feliz de verdade, de completo e te salvar. Acredito que nós ficamos por aqui com o vídeo de hoje.
Eu agradeço demais a participação de todos vocês, meus amigos e irmãos. E eu queria aproveitar o final do vídeo para agradecer que o nosso vídeo está chegando muito longe. Temos muitas pessoas. Agradeço o apoio de alguns pastores grandes que nos apoiaram. Fico muito feliz de verdade. É de coração que nós fazemos aqui. Nós sabemos que Jesus está voltando. A gente quer muito que pessoas que nós amamos e pessoas que nós temos muito carinho nesse mundo, lembre-se disso, tá? Então esse é o nosso intuito. Pensando nesse intuito, eu peço de coração, meu irmão, que você entre no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Parece uma conversa de youtuber, né? Mas para você poder ficar atento com a mensagem de Cristo, poder recebê-la e também poder ajudar a gente a propagar mais essa mensagem, a engajar mais pessoas e levar mais ainda esses vídeos. Porque é a mensagem de Cristo que nós estamos tentando passar. Não há mérito nenhum em nós. Nós somos apenas meros servos do Senhor. Mas nós queremos que a Bíblia seja ouvida, seja aprendida e absorvida em todos os lugares, tá bom? Agradeço a todo mundo que participou com a gente. Foi uma bênção muito, muito incrível para nós. Estamos todos muito felizes, muito realizados. E eu peço que você continue com a gente. E compartilhe esse vídeo, deixe seu like, assista esse vídeo até o final. E procure fazer o que Deus quer. Muito obrigado de verdade, pessoal. Mas e vocês, rapaziadas? Como é que foi? Alguma coisinha para comentar? E aí, Alex? Foi mais um estudo perfeito, né? Que a gente repassou a salvação, né, de Deus, o único Salvador. E acho que foi bem certinho, né? Mês passado, a gente também deu uma liçãozinha, que é interessante o povo procurar, né? Pegar sua Bíblia e passar junto com a gente. E todo mundo tranquilo, né? E aí, Guizão, tranquilo? Quer falar alguma coisa? Eu gostei demais desse estudo, né? Que a salvação ela nos traz a esperança, né? De que um dia a gente vai ter a vida eterna, né? Então é uma esperança pra gente viver conosco aqui. Gostei demais, agradeço quem acompanhou a gente aí, né? E é isso, vamos pro próximo. Vamos, o Léo que ora hoje, né? Seu hora a gente, Léo, por favor. Oremos. Querido Pai que está no céu, agradeço por todas as bênçãos e maravilhas. Nos perdoe dos pecados e nos guie em tentações, em caminhos difíceis, Pai, para que possamos alcançar a salvação. E sempre nos lembre a só buscar a Ti, Pai. Agradeço pelo estudo de hoje, que Ele toque o coração de muitos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, pessoal.